Terminado o processo de criação, é hora de pegarmos todas aquelas ideias e colocarmos em prática, transformar o sonho em realidade. Olá pessoal, hoje nós vamos continuar falando da Praça da Sustentabilidade, que é a Praça Victor Tivita. No vídeo passado nós falamos da gestação desse processo, que foram as primeiras ideias do projeto, as ideias mais criativas e tal. Agora já está na hora de botar em prática isso para que a coisa realmente saia das ideias da cabeça e sejam transmitidas para quem for executar a obra. Vamos falar então do projeto executivo. Como eu já falei no vídeo passado, a Praça da Sustentabilidade está sobre um terreno contaminado, um terreno da Prefeitura, e a iniciativa privada foi quem se propôs a realizar essa praça. Bem, agora chegou a hora de fazer o projeto executivo, ou seja, parar para pensar como tirar aquelas ideias que estavam dentro das nossas cabeças, naqueles primeiros esquetes que eu mostrei para vocês no vídeo passado, e imaginar como seria a obra. Mas antes de continuar falando do projeto executivo, vamos relembrar como é que era o conceito paisagístico da praça. Lembra? Nós usamos a vegetação como elemento didático, como elemento de educação ambiental para as crianças, para os adultos, ou seja, mostrando a importância da vegetação, por exemplo, nos combustíveis. Para isso nós fizemos o Jardim do Etanol, mostrando quais as plantas são importantes para a fabricação do etanol, e aqui da mesma forma a gente fez o Jardim do Biodiesel. Aqui ficaria o Jardim dos Transgênicos. Então nós tínhamos, por exemplo, o milho muito antigo, que a espiga era muito pequena, e os transgênicos com umas espigas enormes. Aqui valia a pena aquela discussão: os transgênicos vão matar a fome do mundo ou os transgênicos vão nos matar de câncer? Nesse ponto aqui, nós deixamos uma amostra do Tech Garden, que era aquela questão da auto-irrigação que a gente fez na praça, que eu vou mostrar com detalhes logo adiante. Por que a gente deixou aqui? Para aproveitar a parede da ONG, das crianças, como um suporte para colocar um grande painel explicativo do processo. Nós fizemos também aqui o Jardim das Plantas Fertilizantes, ou seja, como é possível a planta fertilizar o solo, minimizando os agrotóxicos. Aqui a gente fez os algodões coloridos, como uma amostra de que é possível o próprio algodão já ter cor, sem ter que receber uma pintura para colorir, muitas vezes tóxica. Nós tínhamos também os jardins dos fitoterápicos, que são as plantas que podem nos curar. Aqui nós temos o bosque preservado, que a CETESB exigiu que se colocasse uma camada de 50 centímetros de terra para tamponar o solo contaminado. E o final são as hortas orgânicas que a gente fez em prateleira, mostrando que é possível você ter legumes e verduras de uma forma sem a utilização do solo, como acontece, por exemplo, na Holanda. A praça contava também com espaço de chegada, um pouquinho de estacionamento para pessoas com necessidades especiais, e aqui, no antigo incinerador, foi feito o Museu da Sustentabilidade, tendo aqui na frente um espaço para exposições, e aqui na parte posterior, separado por um jardim interno, seria então o acervo do próprio museu. Nesse azul nós teríamos uma wetland, que seria uma forma de tratamento do esgoto dos sanitários do museu. Aqui nós já temos o projeto executivo com uma planta em AutoCAD mostrando a situação específica de cada local, inclusive mostrando os detalhes, no caso, detalhe de gradil, detalhe da horta orgânica, detalhes de cachepôs, detalhes do playground, detalhes também da composteira. Tudo isso foi detalhado pelo paisagismo. Essa planta em AutoCAD mostra toda a estrutura da praça, inclusive a locação dos canteiros para se fazer todos aqueles jardins que a gente pretendia. Outra planta com outras informações, no caso, um outro tipo de drenagem, porque nesse trecho a gente não fez a auto-irrigação. Aqui mostra especificamente cortes e detalhes que eu estava falando. Aqui apenas os gradis, e aqui outros detalhes, como cachepôs.
Inclusive o projeto executivo serve também para fazer os orçamentos, porque nenhum cliente vai botar dinheiro sem saber quanto é esse dinheiro, tá certo? Faz parte do projeto executivo também os memoriais que vão explicar quais os cuidados que devem ser tomados na época da implantação do projeto e depois na manutenção do mesmo. Aqui nesse memorial de plantio a gente mostra como os orçamentos devem ser apresentados: preço unitário da vegetação, mão de obra, substrato, manta bidim para drenagem, preparo do local de plantio, como ele deve ser feito, aqui o substrato, como deve ser preparado, o preparo das covas de maciços de herbáceas, arbustos baixos e forrações, e também árvores e palmeiras, irrigação e manutenção inicial. E aqui mostramos como é que deve ser feita a manutenção geral depois que a praça fosse entregue. O projeto executivo também, além do planejamento e da arquitetura, que nesse caso foi feito por uma associação de escritórios da Adriana Levinsky, juntamente com a Ana Dietrich, e do paisagismo, envolve os outros profissionais. Profissional de estrutura, vocês vão ver que aqui a estrutura é muito importante, essa estrutura metálica que apoia todo esse deck elevado. Pessoal de elétrica para fazer toda a parte de iluminação, luminotécnicos, que em geral são arquitetos especializados em trabalhar a dramaticidade da luz, projetos de drenagem, enfim, todos aqueles projetos técnicos para transformar o sonho em realidade. Nesse processo do nascimento, da implantação da praça, obviamente a gente faz visitas para tirar dúvidas, para ver se está tudo certo. E os elementos que a gente vê que devem ser revisados são comunicados através de relatórios. Eu vou mostrar para vocês alguns deles. Bem, aqui está um relatório de visita de obra. Por exemplo, antes de começar a bater as estacas metálicas, nós precisamos verificar a locação das raízes. Então essas linhas são aonde seriam as estacas, e aqui a gente foi medindo. Por exemplo, nesse caso a estaca pegaria a raiz principal da árvore. A gente sugeriu então deslocar 15 centímetros para que isso não acontecesse. Nesse caso estava pegando uma raiz secundária, então podia cortar a raiz sem problemas. Nesse outro caso, a gente recomendava também deslocar a estaca 15 centímetros para que não pegasse na raiz. Vocês estão vendo aqui uma foto bem no início do processo, quando as estacas metálicas foram cravadas no terreno. Aqui vocês estão vendo o antigo piso que existia, e muito desse piso foi retirado depois. Aqui o paralelepípedo sendo assentado. Esse paralelepípedo foi desinfetado e reutilizado. Essa foto mostra os 50 centímetros de terra para tamponar o solo contaminado, mas sem afogar o colo da árvore. Então a gente teve esse cuidado para que não houvesse o apodrecimento dessa casca e, com isso, a morte da planta. Aqui já é uma fiscalização do bosque frontal e diz o seguinte: a cova executada para não cobrir o colo da árvore de acordo com a solicitação do arquiteto paisagista. Então aqui é a verificação dizendo que está tudo certo. Aqui nós já vemos as vigas sobre as estacas e vejam que as estacas não estão interferindo com as raízes. Aqui a obra já a todo vapor, a mesma coisa. Vocês vejam que o uso do paralelepípedo foi bem interessante, porque ele praticamente pode chegar muito próximo à raiz. E como ele é permeável, não tem problema nenhum de acontecer isso. Então eles paravam, a gente ia lá e discutia com eles como chegar com esse paralelepípedo o mais próximo possível à raiz. A intenção era sempre cobrir todo o solo. Aqui as vigas já bastante adiantadas. Vocês notam que o peitoril metálico já está sendo colocado. Aqui a preparação daquela passarela que vai ser coberta com placas de concreto. Aqui vocês notam esses canteiros, que a gente sempre quis deixar a vegetação junto aos muros para servir de modelo para o restante da cidade de São Paulo. Aqui são as placas do Tech Garden, daquele sistema de autoirrigação chegando. Aqui vocês vejam que já está sendo instalado. Eu vou mostrar em seguida como é que funciona esse sistema. Aqui é o sistema colocado pronto já. Mas vamos ver passo a passo.
Então o Tech Garden aí na praça foi a primeira vez que ele foi utilizado. Vocês vejam que o sistema é muito simples, é deixar um vazio entre a camada impermeável e o solo a ser plantado. A água cai pela força da gravidade, ela passa pelo solo e passa pelas placas e vai se acumular nesse vazio. Depois, os pavios fazem o contrário, eles por capilaridade fazem com que a água suba e irrigue o jardim. Isso é mais ou menos uma cópia do lençol freático natural. Então vamos lá, como é que funciona essa montagem? Normalmente quando a gente tem laje, quer seja cobertura, quer seja sobre garagem de carro, como acontece na maioria dos empreendimentos, a gente coloca a impermeabilização, que no nosso caso foi aquela manta impermeável para separar o solo contaminado. Colocamos os pedestais que são feitos de plástico reciclado, depois as placas, no caso aqui da praça foi utilizada a ardósia. Vocês vejam que tem esses furos para a colocação dos pavios, que são esses clarinhos. Depois colocamos o solo, o substrato, sem contaminação, obviamente. Depois é feito o plantio da vegetação. Com a chuva, essa água passa, ela permeia esse solo e ela vai ser reservada naquele vazio que nós falamos, entre a impermeabilização e a placa. Depois, por capilaridade, essa água sobe irrigando o jardim. Em caso de seca, tem um sistema de válvulas que permite a entrada da água, que pode ser da rede pública ou mesmo de reuso. Aqui você já vê um sistema sendo aplicado, as passarelas já recebendo as madeiras, e aqui fomos na obra para verificar a dimensão do vazio, para ver se estava correta, os pavios que estavam funcionando, a obra caminhando. Essa cobertura é da área que vai receber os equipamentos de ginástica. Olha aqui a obra a todo vapor. Aqui um teste da madeira nos locais mais complicados, a vista de cima, mostrando inclusive a passarela com as placas de concreto colocadas. Nessa foto a gente começa a ver os canteiros para o plantio das espécies. Vocês notam que esses canteiros separam as espécies para que uma não invada a outra e minimize a manutenção. Aqui já está sendo feito o enchimento por terra, os canteiros já estão todos cheios de terra e no fundo a gente vê a estrutura da arquibancada e o palco coberto. Nós vemos já a colocação do guarda-corpo separando a passarela dos plantios. Aqui a colocação da madeira do deck num dia de chuva. Aqui aquelas salas urbanas com os bancos já sendo colocados. Outra visão, veja que faz um fundo infinito essa madeira. É muito interessante. E aqui a vegetação que foi preservada, mas você não tem acesso a ela. Esse slide é importante que ele mostra todo o recorte que foi feito em volta das raízes. Isso foi uma coisa milimétrica, porque se ficasse muito próximo, a gente atrapalharia o desenvolvimento da planta. Mas se o recorte fosse muito grande, uma criança poderia pôr o pé aí e se machucar. Notem aqui os furos para a colocação da iluminação, que vai chegar através desses tubos. Aqui já uma fiscalização da gente, dizendo que o recorte no piso está de acordo com a solicitação do arquiteto paisagista. Já tem aqui a luminária colocada. Aqui a mesma coisa em outro local. Aqui dizendo que o plantio das espécies fitoterápicas foi executado conforme o projeto. Mas em compensação a gente mostra que, nesse caso, a placa de comunicação visual está fora do alcance da visão das pessoas e ela tem que ser mudada. Olha que interessante, nesse painel de informações a palavra cactus não está de acordo com a espécie plantada, deverá ser substituída por euforbiáceas. Vocês vejam que a gente foi bem rigoroso aí na fiscalização. As hortas orgânicas em prateleira, em tubetões, feitas por hidroponia. E na fiscalização a gente diz que o painel verde dos tubetes está executado conforme o projeto. Nesse caso, estão vendo? Uma placa de identificação da espécie ficou escondida também, a gente pede para mudar de lugar. Aqui nós temos a composteira que foi executada conforme o projeto e aqui a horta das crianças, mostrando o sistema de impermeabilização que está sendo feito. Aqui já mostra ela cheia de terra
Na fiscalização, a gente falou que o revestimento das muretas, que devia ser em madeira, acabou não sendo conforme o projeto. Aqui é uma foto mais antiga e vocês veem o desgaste da pintura. Então, se tivesse sido revestido de madeira, teria ficado um acabamento bem melhor. Aqui é o jardim do biodiesel sendo plantados. Essa é a Euphorbia tirucale. Essa Euphorbia é conhecida como a planta do petróleo e, por ser Euphorbia, ela tem aquele leitinho que é bastante cáustico. Então a gente deixou bem longe das pessoas. Aqui é o plantio dos dendezeiros. Olha aqui a vegetação já bastante desenvolvida. O plantio, já vejo os milhos que estão crescendo, a separação entre a passarela de concreto com as áreas de plantio, a horta das crianças praticamente pronta, vocês vejam aqui os cachepôs com frutíferas, tudo para que esse solo não tivesse contato nenhum com o antigo. Olha que bacana esse detalhe, como aqui nós estamos na rampa, a parte superior do peitoril é o mesmo, então na parte mais baixa esse peitoril fica mais alto, de forma que se criou essas janelas para requadrar a paisagem. Vocês notam que essa aqui já está pronta, a madeira está virando, e essa aqui ainda falta fazer o detalhe. Olha que bacana, aqui os paralelepípedos podem chegar muito próximo ao colo das árvores, porque foram deixados juntas bem largas, para que permitisse então a permeabilidade da água no solo. A wetland já funcionando, o milho já produzindo espiga. Nessas trepadeiras a gente usou algumas frutas, no caso é um maracujá. E aqui a gente tem uma vista de cima da praça, praticamente pronta para inauguração, que é o nosso próximo vídeo. Quando a praça começou a ficar pronta, houve interesse de divulgar então essa praça para a população, de ter um certo marketing. E aí começaram as entrevistas, como eu apareço aqui nessas fotos, conversando com repórteres. Eu consegui resgatar um vídeo que a Adriana Levis, que é arquiteta, responsável não só pelo planejamento, pelo projeto, mas também pela gestão da implantação da praça, aparece contando um pouco dessa história que eu mostro para vocês agora. O projeto surgiu de um protocolo de intenções de uma parceria entre esfera pública e esfera privada. Todas as vozes que participavam desse processo eram muito grandes, divergentes, complexas, né? Então, era uma área contaminada, arborizada, tinha sido desativada, era um incinerador desativado, uma vizinhança residencial consolidada, empresas, Abril no caso, né, dentre outras, mas vizinhas também dessa área. Existia uma exigência de que deveria haver uma cobertura de terra em cima de todo o terreno. Então foi por isso que o projeto do DEC nasceu com uma forma, né, uma casca protegida, as pessoas não têm realmente condição de acessar as áreas permeáveis que se mantiveram ali, ou através do peitoril, ou então nas partes mais altas através de umas janelas que as pessoas podem olhar e ter enquadrada a história do que foi esse passado com um passivo ambiental registrado, carimbado, né? Entendemos que era interessante tratar esse espaço como um museu vivo, um museu aberto da sustentabilidade. Todo o percurso proposto ele é elevado, são decks, né? Cuja estrutura é visível e conforme você vai percorrendo esse circuito, uma série de displays informativos vão falando sobre os materiais utilizados, por exemplo, a estrutura metálica de metal reciclado, que vem pré-fabricada, então não gera resíduos na obra, a madeira, sistemas de legalização, de certificação de madeira, como se faz manejo de uma forma geral, produções de todo o plantio desenvolvido pelo arquiteto Benedito Abud, teve uma curadoria focada em energia, em produção de energia limpa. Então é muito interessante, tem é quase que um tapete, né, cheio de variações de cores, de texturas, com essas espécies que vão contando como se conseguir energia limpa. Todas as novas construções que tem na praça, que estão relacionadas à área da terceira idade, ou o Centro de Educação Ambiental, que é ocupado pela ONG Verde Escola,
são feitos com estrutura seca, né, de drywall, com placas cimentícias. Então, é uma obra muito limpa, muito rápida, com uma quantidade de resíduo muito pequena. Toda a água de chuva é captada embaixo dos decks, né? E a água servida dos sanitários da praça também é levada para uma área de biotratamento dela, né? Que acaba num processo de decantação num espelho d'água, e aí essa água retorna para a rega de todas as áreas arborizadas da praça. Pessoal, eu quis apresentar esse projeto em várias partes para contar para vocês o passo a passo, as dores e as delícias de um projeto que a gente desenvolve profissionalmente. Não deixe de ver a próxima etapa dessa história, que é a inauguração da praça e o uso, as repercussões que essa praça teve, tanto na cidade de São Paulo como fora dela. Aguardo você lá e deixo o meu abraço para todos vocês.